Queridos, o tema, né, da mensagem para os nossos corações nessa noite, vamos falar sobre oração, mas eu vou dar um título aqui. O tema é oração, mas o título é Quando vocês orarem. Amém? Estou fazendo menção, né, ao que certa vez Jesus disse aos seus discípulos, né? Quando vocês orarem. Quando vocês orarem. Está lá em Lucas 11, a partir do versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto das Escrituras. Você gostaria de ler comigo? Vamos lá? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu vou parar aqui. A ideia não é ministrar sobre a oração ali, né, do Pai Nosso, mas eu queria extrair o que Jesus quis dizer, né, com quando vocês orarem. Então, de uma forma introdutória, né, quando nós lemos essas palavras de Jesus, o que Jesus disse, né, ele tinha em mente, né, que os cristãos, eu e você, que nós sempre orássemos, né? Então ele disse, quando vocês orar, ele está dizendo o seguinte, vocês vão orar, é intrínseco, né, ao cristão a prática da oração. Então ele disse, quando vocês orarem, então orem desta forma, orem assim. E tendo em mente, né, isso que Jesus disse, então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa questão da oração. Então, quando lemos as palavras de Jesus nessa passagem das Escrituras, vemos claramente que o Senhor espera que seus discípulos orem sempre, ou seja, eu e você. Por isso ele disse, quando vocês orarem. A oração é vital para termos comunhão com Deus e para uma vida cristã relevante. Amém? Nossa natureza é espiritual e a oração é a linguagem. Amém? Olha só, a nossa natureza é espiritual e a oração é a linguagem. Tremendo, né? Então, o primeiro ponto para nós conversar essa noite é a oração. Aliás, oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Queridos, eu quero de uma forma bem simples, tá? Bem simples, né? Trazer uma palavra que vai abranger a todos nós, né? Então não importa o nível de maturidade, de crescimento cristão que você tem, é uma palavra bem de base, né? Bem para que a gente... O intuito aqui é que esses princípios tão simples, né? E tão poderosos ao mesmo tempo, possam nortear a nossa vida. E de certo em certo tempo a gente precisa rever alguns conceitos, né? Para que a gente possa estar sempre revendo os pilares, né, da vida cristã, as disciplinas, né, que nos levam ao crescimento como cristão. E a oração é uma delas. Então, eu vou tratar aqui, são vários aspectos da oração, mas eu gostaria de restringir a esse primeiro ponto como um relacionamento, né? Então, a oração é um relacionamento. Com isso, eu convido você para que a gente leia Gálatas 3:26. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos filhos de Deus? Aleluia. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, queridos, nós cremos, recebemos Cristo Jesus e somos filhos de Deus. Tem uma outra passagem, né, de João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém? Tremendo, né? Então, eu trouxe esses versículos para que a gente entenda um princípio aqui em relação à oração como um relacionamento. Por que é um relacionamento a oração? Porque nós somos filhos.
Amém? Partimos desse princípio, que eu e você, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. E é natural para os filhos terem relacionamento com o seu pai. Seria antinatural, né, se Deus ele nos salvasse em Cristo Jesus e ele não fosse o nosso pai. Seria antinatural se a gente não se relacionasse com o nosso pai. Até na vida, né, na vida natural nossa, é natural que os filhos tenham um relacionamento com seus pais, não é verdade? Então vamos partir desse ponto, que oração é um relacionamento. E que nós, não é só uma questão de que eu posso, né? Mas é vital para nós. Não é só um direito, né, que você usa se quiser, né? Porque às vezes existem coisas na nossa vida que são direitos nossos. Às vezes a gente compra, né, um celular, né, compra uma televisão, e dentro desse aparelho tem uma série de coisas lá dentro, né, que você comprou junto com o pacote. Mas a falta, né, de conhecimento faz com que a gente não acesse tudo que está disponível ali, né? E como cristãos, muitas vezes na nossa vida é isso. Nós somos filhos em Cristo Jesus, temos um relacionamento com o Pai e não usufruímos desse relacionamento. Não usufruímos, né, de nos relacionar com o nosso Pai. E por conta disso, vivemos muitas vezes aquém, como cristãos, mas vivemos aquém de tudo que Deus Pai fez por nós em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou, né, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mas às vezes nós não conseguimos viver isso, porque não temos conhecimento, porque não nos relacionamos com o nosso Pai, não nos relacionamos com a palavra de Deus e dessa forma não acessamos esses benefícios, né? Então, partimos da ideia de que o relacionamento se dá, primeiramente, porque nós somos filhos. E somos filhos porque pela fé nós recebemos a obra consumada de Cristo Jesus. Então, nós não somos filhos meramente porque somos criação, né? Eu sou descendência de Adão, por isso sou filho de Deus. Não, nós somos filhos de Deus pela descendência de Cristo Jesus. Amém? Porque nós cremos na obra redentora, de remissão. Tem uma outra passagem que diz que nós estávamos separados, né? Então toda a humanidade em Adão está separada de Deus. Somente em Cristo é que nós temos novamente o acesso livre a Deus. Somente crendo, recebendo Cristo Jesus. Eu acho que eu separei mais um versículo aqui e quero ler com você. Deixa eu ver aqui. Efésios 2:13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então ele diz o seguinte, que um dia nós estávamos longe, separados, mas agora em Cristo Jesus, nós, pelo sangue de Cristo, por crer na obra de Cristo, por receber Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós estamos novamente aproximados do nosso Pai. Mas agora vem algo interessante. Tudo bem, a parte de Deus foi feita. Jesus Cristo veio para morrer a nossa morte, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso acesso ao Pai. Nós temos um livre acesso a Deus, mas agora vem a nossa parte. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. O que Jesus se propôs a fazer, encarnando aqui na terra, Ele já fez. Agora é a nossa parte de pegar esse direito e usar desse direito. Eu posso me aproximar do meu Pai. Amém? Diga assim, eu, em Cristo Jesus, posso ter relacionamento com o meu Pai Celestial. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? É simples, né? É tão simples. Como dizem, né? É feijão com arroz. Mas é uma verdade impressionante para as nossas vidas. Às vezes quando a gente fala, né, a respeito de oração como um relacionamento com Deus, de nos relacionarmos com o nosso Pai, precisamos pensar o seguinte, que isso é vital. É vida. É a vida que eu preciso. É a vida que você precisa.
Mais adiante a gente vai ver outros aspectos, mas é a vida que eu e você precisamos. Relacionamento com o nosso Pai. Somos seres espirituais e é necessário uma conexão. Né? Se a gente fosse pensar numa coisa natural, essa luz ela está acesa porque existe uma conexão. Ela está ligada numa fonte de energia. Agora, se o nosso Pai, Ele é todo-poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele vive eternamente para sempre, Ele é todo-poderoso. Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é o sustento, Ele é o sopro de vida. Como que nós queremos ter uma vida vibrante como cristãos, longe da fonte de energia? É como uma luz, né, que é como se esse LED aqui que você está vendo aqui nas colunas, ele fosse em vários pontos dele ali estivesse interrompida o ponto de energia e ele ficasse todo falhado. Então nós temos o direito de estar, captou, mano? Mais ou menos a ideia? Imagina o LED, o LED, né? Ele está todo, esse aqui, ó, tá perfeito. Ele está conectado com a energia. Não tem nenhuma falha nele. Mas imagine se a gente fosse vários picotes aqui, né? Não tem energia em tudo. Então é necessário estar conectado com a fonte de energia. A nossa vida vibrante como cristão, a nossa vida, né, de êxito, de excelência em todas as áreas da nossa vida, dependem de um relacionamento com Deus, com a fonte de vida. As minhas palavras, né, disse o Senhor, são espírito e vida. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas, né, da palavra de Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, através da oração, desse relacionamento, também precisamos pensar no seguinte, tenha isso em mente, né? Eu vou fazer as palavras de Jesus. Quando vocês orarem, tenham isso em mente, que é uma conexão. Tenham em mente que há necessário pelo menos 2 fatores, né, para um relacionamento ser estabelecido. A presença, né, e a fala, o diálogo. E no diálogo a gente também tem 2 elementos, que é falar e ouvir, não é verdade? Então pense, quando vocês orarem, quando vocês estiverem na presença de Deus, lembre-se disso. Que se você marcou com Ele, Ele estará lá. Amém? Ele não falha. Ele não desmarca os compromissos. Ele estará lá. No antigo galpão nosso, né, onde a gente tinha a empresa, acho que dava uns 100 metros, mais ou menos assim, entre a entrada, né, do terreno e o galpão que ficava lá no fundo do terreno. Então tinha uma estradinha assim, né, de brita, nos lados tinha gramado e bem no portão já tinha uma árvorezinha assim. E por muitos anos assim eu orava lá debaixo daquela árvorezinha. E eu tenho mania eu estou orando, estou caminhando, né? Então eu tô, mais ou menos como eu estou aqui, caminhando para lá e para cá, né? Pai, Senhor, aleluia, glória a Deus, Senhor, pá, e andando. Aquilo ficou um valo assim, que nem caminho de boi, assim, né? Sabe aquelas picadas da roça onde o boi faz o caminho? Mais ou menos assim. Mas o que eu chamo a tua atenção para isso? Porque nós precisamos de um lugar, né? Eu e você precisamos de um lugar. Eu estou falando, a ministração é uma mensagem bem simples e fácil de ser aplicada, vamos dizer assim, né? Nós precisamos de um lugar. Você precisa eleger, né, separar um lugar lá na tua casa, um lugar na tua agenda, para que você tenha esse momento de relacionamento com Deus. O caminho está livre, Jesus já fez tudo o que precisava, mas cabe a mim e a você ter uma atitude. Isso deve ser intencional. Eu e você temos que ter a intenção de fazê-lo. Porque se eu disser assim, ó, eu vou lá na casa do Walfred, né? Eu vou na casa do Walfred, eu tenho que tirar tempo, eu tenho que colocar na minha agenda, eu tenho que combinar com o Walfred e eu tenho que ser intencional quanto a isso. Se simplesmente for um desejo do meu coração, mas eu nunca disser, Walfred, eu vou tal dia na tua casa, eu não vou tirar isso do campo das ideias. Então, o que nós fazemos muitas vezes? Nós dizemos assim, glória a Deus, eu escutei a palavra domingo e agora é de verdade. A partir de segunda-feira eu vou ter 5 minutos com meu pai. Eu vou, 5 minutos pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu vou levantar, eu vou lá, né, lavar o meu rosto e eu vou ter 5 minutos de conversa com Deus, de relacionamento com Deus. Mas sabe o que acontece? A gente fica só na vontade, só na idealização. É simples. 5 minutos por dia. E Ele nos deu 24 horas. Não é verdade?
E o que nos torna, né, vou pensar assim, se o pastor Alírio orar 1 hora, né, ele tirar dentro, qualquer pessoa, falei do pastor Alírio, posso falar do Jean, se uma pessoa tira do seu tempo de 24 horas, né, 1 hora, 15 minutos, meia hora, dos seus afazeres, da sua vida natural para orar, então eu não tenho desculpa para tirar um tempo, porque Deus deu as 24 horas para todo mundo. É o que nos torna, não tem coisa mais democrática do que isso, né? Ele deu 24 horas para mim e elas são iguais para você. Então, se eu não usar bem as 24 horas, eu não posso imaginar, o Luciano ele consegue fazer porque Deus deu 26 horas para ele. Não, é 24 horas para todos nós administrarmos com sabedoria e com graça. E nesse período nós podemos encaixar aqui, olha, é o seguinte, eu quero estabelecer um relacionamento com meu pai. E eu vou fazer a partir de agora. Eu vou ter esse tempo. É uma ministração simples, queridos. Muito simples. Mas nós estamos aqui, não sei, talvez umas 80 pessoas. Eu sou ruim de visualização, assim, mas enfim, 70 pessoas. Você imaginou o impacto na vida da igreja, se eu e você fizéssemos isso? Que seja 5 minutos, uma disciplina. 5 minutos. Se cada um de nós aqui fizer. Agora pense o impacto, eu vou pensar o seguinte, pense o impacto de você orar todo dia, como uma disciplina. Pense nesse impacto na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, nos teus negócios, nos teus afazeres e, lógico, na vida da igreja através do teu ministério. Amém? Para encerrar esse primeiro ponto, quando nós falamos então em estar presente, eu falei para vocês do caminho, né? Do caminho do gado, do lugar secreto teu, né? Fecha a porta, talvez seja debaixo da árvore, talvez seja, né, o melhor horário para você orar seja no final da noite, depois de todas as coisas, talvez seja na manhã, mas enfim, tenha um lugar, tenha uma hora específica. E eu digo o seguinte, o Senhor, Ele sempre estará presente. Amém? Ele sempre está presente. Mesmo que você chegue atrasado, Ele está presente. Mesmo que você não vá, Ele estará lá. E se você depois corrigiu a rota e você, lembrei, tenho que orar, Ele vai estar presente sempre. Amém? Sempre. Ele não fica chateado, né? No sentido, eu fiquei bravo agora, porque combinaram comigo e não vieram no horário certo. Agora eu não vou te ouvir, agora espere eu resolver as minhas coisas aqui. Não, ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele não se chateia. Até o pastor Pio diz que não tem como eu e você decepcionar Deus, porque ele não espera nada de nós. Ele já sabe tudo. Amém? Mas nós podemos alegrar o coração dele, né? Como vocês que têm seus filhos, né? Imagine o teu filho, seja ele casado, seja ele ainda criança, mas ele diz assim, pai, eu quero um tempo com o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. O Senhor pode me dar um tempo? Olha a alegria do pai, né? Do pai e da mãe quando o filho diz, pai, eu quero um tempo de qualidade com o Senhor. Falamos aqui em apenas 5 minutos, mas eu creio que nós vamos estendendo, né? Vai passando, nós vamos crescendo, nós vamos acordando mais cedo. Eu tenho mais afazeres, né? Diz a história que Martinho Lutero, né, uma pessoa que revolucionou, né, o cristianismo, dizem que eu acho que é a ele atribuída essa frase, que quando ele tinha mais compromissos, era o dia que ele orava mais. Nós fazemos o contrário, né? O dia que nós temos mais compromissos é o dia que nós oramos menos, porque nós acordamos no mesmo horário. E aí eu tenho que sair mais cedo, então eu oro menos. Mas nós não deveríamos fazer isso. Mas aí é uma outra, né? Vamos pensar numa outra conversa para um outro dia. Amém? Legal esse primeiro ponto aqui? Então, orar é comunhão com Deus. Fazemos isso por causa de Jesus Cristo e é preciso ter uma intenção nossa de estabelecer essa disciplina nas nossas vidas. Segundo ponto. É um pouquinho mais profundo agora. Segundo ponto. Um elemento, oração. Então, eu vou falar o que Jesus disse, né? Quando vocês orarem, orem assim, né? Tenham isso em mente quando vocês orarem. A oração é um elemento espiritual. Amém? A oração é um elemento espiritual. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz
o texto da palavra de Deus, Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou, né, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aqui está falando de um lugar. Então a oração, ela é um elemento espiritual, é a linguagem, né, da quarta dimensão, né, do reino espiritual. Nós, como filhos de Deus, né, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Então eu e você temos o nosso espírito, né, bem aceso, bem vivo, né, mediante Cristo Jesus. Nós temos vida no nosso espírito. E o relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial se dá porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem comunhão com o Espírito de Deus, tem comunhão com o nosso espírito, e que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele tem comunhão com Deus. Então pensamos que a oração, ela é um elemento do mundo espiritual. E nós fazemos isso a partir de uma posição que nós temos em Cristo. Quando nós recebemos Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. É um lugar, é uma posição em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Você recebe? Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um lugar espiritual, e é desse lugar espiritual, é nesta linguagem que eu e você lidamos com todas as coisas. Então é um posicionamento. Lembre-se que nós somos filhos de Deus. Ele nos resgatou. Jesus nos resgatou. Nós recebemos Cristo Jesus, o nosso espírito foi recriado e nós temos agora comunhão com o nosso Pai e nós estamos assentados. Assentados nos remete a uma posição de governo. Amém? Uma posição de autoridade. Estar assentado é uma cadeira de autoridade. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a linguagem que nós acessamos, né, essa região celestial, é a oração. Então pense, a oração, ela faz a transição. Eu e você estamos aqui, mas pela eficiência da oração, nós podemos mover os céus. E ao acessar as regiões celestiais, ao acessar os céus acessam a terra e transformam as coisas. Aleluia? Amém? Olha só, eu vou falar para não embaralhar, né? Para ficar claro. Olha só, eu e você estamos aqui. A Bíblia diz que a oração de um justo. Quantos justos temos aqui? Aleluia! Justos em Cristo Jesus. Justos pela obra perfeita de Cristo. Nós assumimos a obra de Cristo. Nós recebemos, então nós somos justificados. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é eficiente, ela é poderosa. Então, quando eu e você oramos, é uma linguagem espiritual. Quando eu e você oramos, nós acessamos o mundo espiritual. E o mundo espiritual, através da palavra de Deus, através dos anjos de Deus, através do Espírito Santo, ela move as coisas aqui na terra. Por isso você pode fazer uma oração aqui e uma pessoa ser curada lá no hospital. Por isso você pode fazer uma oração na tua casa e o teu amigo ser alcançado lá na vida dele, no trabalho dele. Por isso você pode estar num lugar e orar para o teu familiar e dizer: Pai, em nome de Cristo Jesus, eu repreendo esse espírito maligno que está tentando destruir lá a minha família. Eu repreendo essa obra das trevas lá no meu trabalho. Eu declaro que lá no meu ambiente de trabalho é um ambiente de paz, de alegria. Eu declaro do lugar aonde você está na terra, mas lembre-se que você está posicionado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso a linguagem certa é oração, não é murmuração. Né? Qual é o que nós mais sabemos fazer? Reclamar. Eu encosto ali no irmão e digo: aí, como é que foi a semana? Sabe, lá o trabalho, isso, aquilo outro. O negócio lá em casa, isso, aquilo. Isso a gente sabe fazer. É natural para nós, para o homem natural, fazer relatos das coisas que não estão bem. Mas ao invés de a gente estar numa vida assim, desse jeito, nós podemos usar da oração como uma linguagem espiritual,
A oração de um justo tem muito em seus efeitos e causar transformação no mundo à nossa volta através da oração. Então pensa o seguinte: em Cristo Jesus é uma posição de filho. Nós somos filhos. Essa posição de filhos nos coloca nas regiões celestiais. E deste lugar, eu e você, através da oração, nós declaramos e as coisas começam a mudar nas nossas vidas, em nossas famílias, em nosso trabalho. A oração é um elemento do mundo espiritual. Nós oramos a partir de um posicionamento em Cristo Jesus. É uma posição de autoridade. Nós oramos por situações e nós oramos por pessoas. Amém? Então, por que oramos, né? É uma linguagem espiritual, é algo tremendo, poderoso. Nós oramos por nós mesmos. Nós oramos por situações em nossas vidas. Nós oramos por situações de amigos, de familiares. Nós oramos por coisas, por situações e por pessoas. A oração, eu acho que eu acabei não separando aqui, mas tem um aqui, ó. Tem um versículo, né, Mateus 18, que diz assim: Jesus está dizendo: em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Que tremendo! Então essa é a nossa vida, a vida do crente, a vida de quem está conectado com o Pai, de quem tem relacionamento com o Pai, a vida daqueles que receberam Cristo Jesus, que tem autoridade, é essa autoridade. Eu e você podemos desligar. Eu desligo agora, em nome de Jesus, todo o mal na minha vida. Eu desligo agora. E a Bíblia diz, quando você desliga na terra, é desligado nas regiões celestiais. A Bíblia diz o seguinte: agora eu vou fazer o seguinte, eu abençoo em nome de Jesus, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu amigo, eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus negócios. A Bíblia diz que aquilo que você liga aqui na terra, está sendo ligado lá no céu. Aleluia. Esta é a nossa posição. Essa é a nossa posição de autoridade. Por isso, tenho sempre isso em mente. Quando você está orando, é uma linguagem espiritual. É mais do que palavras, é uma linguagem espiritual. É através da oração que nós movimentamos o mundo espiritual. Amém? Terceiro ponto, quando vocês orarem, tenham isso em mente. A gente vai repetir um pouquinho o que a gente falou nos dois agora. A oração é uma disciplina. Amém? A oração é uma disciplina. Como a gente falou anteriormente, a oração é um relacionamento, né? É um relacionamento, a oração é uma linguagem espiritual. E a oração, ela é uma disciplina. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 1, as Escrituras dizem assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Olha só, tinha uma hora lá para os judeus, né? Eles tinham lá um tempo de oração, a hora da oração. E Pedro e João estavam se dirigindo para este lugar. E a Bíblia deixa relatado isso aqui. Então, mais uma vez a gente vai dizer o seguinte, que a oração é uma disciplina, ela é uma disciplina espiritual e nós precisamos ter a disciplina de orar. Amém? Nós precisamos colocar a nossa vida de oração de uma forma disciplinada. Para aqueles irmãos, naquela época, eles tinham horas para orar. E a oração do templo era aquela hora. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo à hora da oração. E aí ele diz a hora aqui, né? Às 3 horas da tarde. Então eles estavam se dirigindo ao templo. Quando a gente fala e tem esses relatos aqui, a Bíblia está mostrando para nós o seguinte, que eles tinham uma disciplina. Eles tinham uma rotina de oração. Todo dia eles iam ao templo, aquele horário para orar. Então isso remete a nós, que nós temos também as nossas disciplinas, né? Precisamos colocar isso em prática. Então, vamos pensar o seguinte,
eu quero acordar mais cedo, porque essa é a minha hora da oração. Amém? Eu quero estabelecer que tal hora da noite eu quero levantar para orar. Eu quero que esta seja a minha hora da oração. E voltando lá no começo, oração é relacionamento com Deus. Então é a minha hora, o meu tempo de oração. Outra coisa importante que nós precisamos ter em mente em relação à oração, nesse ponto 3, que a oração é uma disciplina, é que nós precisamos começar. Eu volto lá no começo da ministração, nós precisamos começar. Então comece. Que não seja como a dieta, né? A famosa dieta de segunda-feira. Segunda-feira eu começo a fazer a minha dieta. E nunca chega, né, essa dieta. Na oração, nós precisamos ter a intenção de fazê-lo. Eu quero estabelecer a minha hora da oração. Eu quero estabelecer, né, que tal dia, que tal hora, é um momento que eu vou deixar reservado para me reunir com meu Pai, para orar. Amém? Existe algo muito tremendo, queridos, que é a passividade, né? Tremendo na forma ruim, né? Muitas vezes nós nos encontramos nessa passividade. Então pense, você, filho de Deus, amém? Eu e você, filhos de Deus. A Bíblia diz que a oração é muito poderosa. Ela é uma linguagem espiritual, uma linguagem do mundo espiritual, da quarta dimensão. A Bíblia diz que esta linguagem, né, eu e você, podemos ligar aqui e ligar no céu, podemos desligar aqui e ligar no céu, mas sabe o que acontece muitas vezes? É que nós contemplamos os problemas, agimos com passividade mediante até os próprios ataques do reino das trevas. Às vezes você percebe que as coisas não estão bem na tua casa, as coisas não estão bem no trabalho, as coisas não estão bem, né, na tua vida cotidiana, e a gente leva na passividade. O inimigo está se levantando, os problemas estão tomando conta e a gente está na contemplação dos problemas. Ou na passividade, né? Ah, tá bom, mas vai melhorar, uma hora ou outra melhora. O ano que vem vai ficar melhor. Quando eu sair dessa casa e for para outra casa, vai ficar melhor. Quando eu sair desse trabalho e for para outro trabalho, então eu acho que o problema é o meu trabalho, porque se eu sair desse e for por um melhor, eu vou melhorar. Nós temos que sair dessa passividade, de receber as coisas ruins, as coisas que não estão no nosso agrado. Nós temos que sair desse momento de contemplação dos problemas, das coisas erradas e partir para a ação. Se eu e você temos o poder, temos a linguagem da oração, que é uma linguagem espiritual, que nós temos a autoridade para ligar na terra, e isso é ligado no céu. Quando a gente fala ligar, né, queridos, a gente está dizendo o seguinte, que aquilo que eu declaro aqui, o céu concorda comigo. Isso é tremendo, queridos. Quando você faz uma oração aqui na terra, crendo, sabendo que Deus está te ouvindo, isso é concordado no céu. Quando nós oramos, Deus concorda com isso. Nós temos do Pai o amém. Quando nós oramos, né, em concordância com a palavra de Deus, quando nós oramos, né, em relação não com egoísmo, não com avareza, quando nós oramos de forma correta. Nós temos a linguagem da oração e muitas vezes nós nos deparamos com as situações da vida e ficamos na contemplação e na passividade. O reino das trevas se levantando, o inimigo, né, pintando e bordando, como diz o ditado, e a gente ali, tranquilo, esperando, né, para ver se uma hora melhora. O que eu digo com isso, queridos? É que você precisa romper com isso. Amém? Eu e você precisamos romper com isso. Nós não podemos nos curvar. Se o nosso amado Jesus, ele venceu, e a Bíblia diz que ele venceu e nos tornou mais do que vencedores, por que eu e você vamos aceitar que o reino das trevas se levante, que os problemas se levantem na nossa casa, que as coisas se levantem na nossa vida e a gente fique contemplando isso na passividade? O Senhor não chamou você para você se curvar para o reino das trevas. Lembre-se que a pessoa que se curvou para o reino das trevas levou consigo toda a humanidade, foi Adão e Eva. Eles aceitaram uma sugestão da serpente e isso trouxe maldição para toda a humanidade. E foi quebrada somente em Cristo Jesus.
Mas saiba que agora eu e você em Cristo Jesus não fazemos mais parte desse mundo. Ele nos transportou do domínio das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Amém? E eu e você temos nos nossos lábios, eu e você temos no nosso coração a palavra da justiça. Nós temos na nossa vida o Espírito Santo que age em nós. O Espírito Santo que revela a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você olha para a tua casa, para a tua família, existe uma vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Aliás, boa, agradável e perfeita. Quando você olha para o teu trabalho, para as tuas finanças, existe da parte de Deus uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Quando você olha para o teu ministério, para a tua vida com Deus, existe da vontade de Deus a vontade dele, que ela é boa, agradável e perfeita. Então nós não podemos nos curvar com o reino das trevas. Não podemos nos curvar mediante as situações adversas. Ele nos deu a palavra da justiça. Ele nos deu a palavra que cria todas as coisas. A palavra de Deus nos nossos lábios cria todas as coisas. Então você quer uma vida saudável? Você quer uma vida abundante na tua família, nos teus negócios? Ore. Recite a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Tenha relacionamento com o Pai. Estamos indo para o final. Eu quero ler uma passagem que diz assim. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vocês poderiam ler? Eu vou fazer o começo e vocês vão comigo. Não andem Aleluia. Antes de você aplaudir essa palavra maravilhosa, leia mais uma vez. Então, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo, né? Olha só. Quando você estiver orando, quando vocês orarem, tenha isso em mente. Conteúdo, perseverança e fidelidade de Deus. 3 coisas você pode pensar quando você estiver orando. Conteúdo. As nossas orações, o que contém a tua oração? Louvor, adoração, ação de graças, petição. É o conteúdo da nossa oração. O Paulo estava dizendo ali, né? Apresentem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem diante de Deus as suas orações, com súplicas, né, com ação de graças. Apresentem diante de Deus as suas orações. Não andem ansiosos. Então, conteúdo, perseverança. Persevere, não desista. Ah, pastor, mas eu orei e não aconteceu. Eu orei e as coisas não mudaram ainda. Continue orando. Persevere. Conteúdo, perseverança e a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Você lembra quando Jesus, Ele orou, Ele pediu para os irmãos tirarem a pedra, né, que estava lá no túmulo de Lázaro. Lázaro fazia 4 dias, né, que estava morto. E Jesus chega diante do túmulo e Ele diz, Pai, eu estou pedindo, né, eu estou orando a Ti, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando agora aqui para que eles saibam disso. Para que eles saibam que o Senhor sempre me ouve. Então, queridos, quando nós nos deparamos com uma ministração acerca de oração, é para lembrar você que o Pai sempre te ouve. Amém? Não importa, o Pai sempre te ouve. Você pode contar com a fidelidade dEle, porque Ele sempre te ouve. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: a oração é uma forma de nos relacionarmos com o nosso Pai. Temos esse direito assegurado mediante a fé na obra de Jesus Cristo.
somos filhos de Deus. E a oração é a linguagem espiritual que nos conecta. Nós somos filhos de Deus e a oração é a linguagem que nos conecta com Ele. Decidir pela disciplina de orar todos os dias é usufruir da abundância em todas as áreas da sua vida. Você quer uma vida abundante no teu trabalho? Amém? Você quer uma vida de êxito nos seus negócios? Amém? Amém. Eu vou dar a chance de você, de novo. Você quer uma vida abundante no seu trabalho? Você quer uma vida abundante na sua família? Você quer uma vida abundante em todas as áreas da tua vida? Amém. Aleluia. Glória a Deus.